Pessoal, então bom dia a todos vocês aí, sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Toda sexta-feira a gente está aqui agarrado aqui, vendo essa matéria bacana, caminhando aí para o final dessa primeira unidade aí, que é muito legal, avaliação de desempenho. Então, pessoal, olha só, deixa eu só revisar rapidamente aqui aonde a gente estava na aula passada, né? Ó, na aula passada, então, pelo que eu me lembro, né, a gente viu aqueles tipos de avaliação, viu a 90 graus, avaliação 180 graus, aí a 360 eu falei rapidinho aqui, porque eu falei com ela que nós vamos ver ela talvez até na aula de hoje, né? Falei, mais para frente a gente volta a falar da avaliação 360 graus, lá nos métodos modernos de avaliação de desempenho. Aí começamos a ver, então, os métodos de avaliação. A gente já viu os tipos, né? Os tipos que tem, 90 graus, 180, 360. Agora vamos ver os métodos de avaliação. Aí a gente começou a ver os métodos e vimos só a escala gráfica, porque nós paramos para ver a atividade supervisionada. Aí tinha um exemplo aqui das escalas gráficas que eu mostrei. Falei com você sobre as vantagens e desvantagens, né, da escala gráfica, só para relembrar rapidamente aqui como principal desvantagem, né, desses métodos aqui que eu venho falando que as abordagens modernas elas vieram surgindo, né, para tentar eliminar alguns problemas que esses métodos tradicionais apresentavam, como, por exemplo, a superficialidade e a subjetividade, que é uma das principais desvantagens. Só relembrando aqui rapidamente, né? Por quê? Porque a pessoa, principalmente quando estava fazendo uma avaliação 90 graus, o superior imediato avaliava uma pessoa e ele dava nota lá, dava o conceito que ele achava de cada um. Aí avaliava o camarada lá como ótimo numa coisa, como bom na outra, ótimo na outra. Aí você para e pergunta, né? Qual o critério que ele usou para dar um ótimo num critério e bom no outro? Qual o critério que ele usou para dar um ótimo para um funcionário e um regular ou um bom para um outro funcionário? Fica muito superficial, né? Não há um indicador. Então, esses métodos modernos, que depois a gente vai começar a ver, eles vieram um pouco trazendo essa questão de indicadores, de objetivos, de metas. Quando a gente faz uma avaliação com base em indicadores, aí não tem como você ser subjetivo e superficial. O cara tem as metas dele para bater, tem os indicadores lá para cumprir. Se ele cumpriu os indicadores todos, bateu as metas dele todas, você não tem como chegar e dar um 3 regular ou ruim para ele, né? Você elimina essa questão da superficialidade. Então, isso é que a gente estava vendo, né, na aula passada. Então, vamos dar sequência aqui hoje, então, ó, falando da escolha forçada. A escolha forçada, ela está nesse grupo aí dos métodos tradicionais aí, mas ela já veio também para eliminar um pouco dessa superficialidade, dessa subjetividade. Olha lá para você ver o que a Venato fala sobre ela. Para eliminar a superficialidade, a generalização, aquele outro a gente podia, às vezes, generalizar, né? Você sofria o efeito halo lá na escala gráfica. Lembra que eu falei? A pessoa era muito bem avaliada num quesito qualquer, era muito bom numa coisa, aí o avaliador vinha generalizando, né? E a escolha, aí como eles perceberam que estava havendo esse problema da generalização, da superficialidade, vamos tentar criar uma outra forma de avaliar, né? Em primeiro lugar, criar essa escolha forçada. Que aí, ó, surgiu o método de escolha forçada, para eliminar essa superficialidade, a generalização, a subjetividade, né? Basicamente, esse método de avaliação de desempenho consiste em estruturar um formulário com uma lista de afirmações que aparentemente não têm relação entre si. Elas são agrupadas em blocos de 4. O avaliador, então, precisa escolher 2. Nós vamos entender já, tá? Que, né, começa a ficar um pouquinho confuso. Como assim? São agrupadas em blocos de 4?
Como assim estruturar um formulário com uma lista de afirmações que aparentemente não tem relação entre si? Nós vamos ver um exemplo já, isso vai ficar mais claro. E aí, então, o negócio dele é que o avaliador ele precisa escolher entre duas alternativas em cada bloco, indicando qual mais se aproxima do comportamento do colaborador que está sob avaliação e qual está mais distante de retratar a realidade dele. E por isso ele chama escolha forçada, nós vamos ver já. A resposta será dada com um sinal de mais para a que mais se aproxima ou de menos para aquela que está mais distante. Vamos entender que é um modelinho, para a gente poder tentar. Como se você tivesse criado um formulário aqui, né, lá em cima o nome da pessoa, o cargo, o departamento. Olha o que está escrito lá no formulário. Abaixo você encontrará blocos de frases. Tem 4 blocos com 4 frases em cada bloco. Marcar com o sinal marcar com o X o sinal mais para indicar a frase que mais define o desempenho do funcionário e com o sinal menos para a frase que menos define o seu desempenho. Então, você vai marcar, botar um xizinho aqui, Então, você tem 4 frases. Você avaliou o funcionário, né? Você avaliou o funcionário. E aí, se ele apresenta uma produção elevada, você vem cá e coloca um X aqui, Vou tirar aqui só para poder marcar aqui para vocês verem. Marca com X. Se ele apresenta uma produção elevada. Agora, se ele é muito sociável, não é. Então, por exemplo, aqui, é igual aquele funcionário que eu falei para vocês na aula passada. Ele tinha uma produção muito elevada, mas ele não era muito sociável. Havia muito problema de relacionamento com a equipe. Então, eu coloco aqui, marco aqui. Então, um exemplo aqui, Deixa eu comentar para você ver, Que aí você elimina um pouco daquela superficialidade. Por isso que chama escolha forçada. Você é obrigado a marcar 2 coisas. Um aspecto que mais se aproxima, você pode às vezes ler e falar assim, mas não tem nada aqui que assemelha ao fulano que eu estou avaliando. Mas qual que mais se aproxima? E qual que menos se aproxima? Então, o que mais se aproxima, você marca com um X na coluna mais. O que menos se aproxima, você marca com um X na coluna menos. É isso que está falando, que marcar com um X o sinal mais, para a frase que mais define, e com o menos para a frase que menos define. Então, outro exemplo, né? Você está avaliando, Aí você tem aqui, tem espírito de equipe, gosta de ordem, não suporta pressão, aceita críticas construtivas. Então, por exemplo, se eu estou avaliando a pessoa, que ela tem espírito de equipe, eu acho que ela tem espírito de equipe, né? Bom, vamos seguir a linha do de cima aqui. Se a pessoa não é muito sociável, então ela também não tem espírito de equipe. Então, a espírito de equipe é o que menos se aproxima dela. Vou marcar aqui com um X, né? E gosta de ordem. Ele gosta de ordem. Ele é produtivo, gosta de ordem. Então, eu vou só parar por aqui, no meu exemplo aqui, mas para você entender, né? Então, eu peguei aqui as frases que eu acho que mais se aproxima, digamos que eu esteja avaliando lá o meu funcionário, né? A frase que mais se aproxima no primeiro bloco, marquei com um X. A frase que menos se aproxima, marquei com um X aqui na coluna do menos. No bloco de baixo também, a mesma coisa. O que mais se aproxima, gosta de ordem, marquei com um X. O que menos se aproxima, tem espírito de equipe, marquei com um X aqui na coluninha do menos. Aí eu vou sentar com ele, eu posso fazer primeiro uma avaliação 90 graus, né? E simplesmente passar para o RH lá, depois o RH chama ele para dar um retorno, seria mais uma avaliação mais no modelo, no tipo 90 graus, né? Ou eu posso também chamar ele para uma conversa, mostrar o resultado com ele, discutir o resultado com ele, e de repente, ali em conjunto com ele, eu de repente mudar aqui o resultado aqui, mas serve para eu poder sentar com ele e mostrar. Fulano, olha só,
Está aqui o seu resultado. Eu queria compartilhar com você o que eu achei de você na sua avaliação. Queria ouvir da sua parte. Então, aqui, ó, eu venho falando com você, né? Você é um funcionário que apresenta uma produção elevada, a gente não tem dúvidas, né? Você tem batido aí suas metas aí, tal, fechado seus contratos, muito bem, papapá, mas eu marquei aqui, ó, como ponto negativo seu, que mais está distante, a questão da sua sociabilidade, né? Você continua pouco social aí, o pessoal continua reclamando. Eu queria conversar com você para a gente ver o que eu posso te ajudar com isso, né? Eu queria muito que você acertasse esse ponto aí. Você é um funcionário exemplar nosso aqui, comprometido com o trabalho, bate suas metas, mas continua a gente tendo problemas aí de relacionamento. Eu queria tal. Aqui, ó, tanto é que no segundo bloco aqui eu marquei aqui, ó, você gosta de ordem. Eu vejo que você é muito disciplinado com essas coisas, né? Até isso explica a sua produção elevada. Você gosta muito das coisas organizadas, organiza o seu trabalho, e você está de parabéns. Vejo pelo retorno que você sempre me dá aí, a organização das suas tarefas, parabéns. Mas, em compensação também, novamente, a questão do espírito de equipe aqui, que eu estou marcando como negativo para você. Queria ouvir de você também, o que você tem para dizer. Eu vou ouvir o lado dele também. Mas aí, então, gente, é por isso que ela chama escolha forçada. Eu não tenho como ficar no meio do caminho, como lá na escala gráfica. Ela elimina um pouco a subjetividade. Vou para o próximo bloco, ó, dificuldade de lidar com pessoas, tem bastante iniciativa, gosta de reclamar, tem medo de pedir ajuda. Então, alguma dessas frases aqui, ela se aproxima um pouco do funcionário. E outra frase, ela está mais distante dele. Então, marco tudo. Eu sou obrigado a marcar, por isso que chama escolha forçada, né? E eu não tenho como ficar no meio do caminho. Tem que mostrar um ponto positivo e um ponto negativo do funcionário. Onde ele está, onde a frase ele mais se aproxima dele, o que mais se distancia dele, né? Então é bacana, eu gosto desse modelo. Deixa eu só apagar isso aqui, senão depois eu acabo salvando aqui com esses troços aqui. Então ela elimina um pouco desse caráter subjetivo aí do outro método. Vantagens e desvantagens. Vamos lá. Como vantagem, como eu já falei, elimina, né, aquela superficialidade, a generalização, a subjetividade. Evita o efeito halo, né? O efeito halo é aquele de você avaliar a pessoa positivamente por causa de um quesito. Você começou a avaliar ela muito bem, ela é muito boa em certos, nos primeiros quesitos ali. Aí você tende a ficar avaliando aqui na escolha forçada. Você não tem como fazer isso, porque você é obrigado a mostrar o lado negativo dele também. Tá vendo? Então, tem uma vantagem. Ela elimina bastante o efeito halo, né? Ou também o efeito Warning, né? O efeito Warning também era você ir avaliando a pessoa. Aí você, logo nos primeiros aspectos, você avaliou mal a pessoa, e depois você vai generalizando, avaliando ele mal nos outros também, por causa de uma coisa ruim que ele foi avaliado lá, ele não foi bem em uma coisa, que ele pode não ter sido bem mesmo naquilo, né? Mas no seu cérebro você tende a avaliá-lo mal no restante. Agora, com a escolha forçada, você elimina isso. Você vai marcar o que ele foi mal, mas você é obrigado a marcar o que ele foi bom. Então, não tem jeito de você usar esse efeito aqui do halo, da generalização. Tira a influência pessoal do avaliador, né? Porque ele não tem jeito, mesmo que ele queira avaliar, dar uma avaliação melhor para determinado funcionário, ele é obrigado a marcar o lado negativo do funcionário. Não tem como, né? Não requer treinamento dos avaliadores. Depois do formulário pronto, para o avaliador preencher e fazer a avaliação, é simples de usar. Agora, em compensação, ele é mais complexo de estruturar o formulário, né? Tem pessoas que têm dificuldade de estruturar o formulário. Complexidade do planejamento, da construção do instrumento, né? Você construir essa tabelinha aqui, eu acho ela mais difícil de construir do que a escala gráfica, né?
não proporciona uma visão global dos resultados, não provoca retroação de dados, nem permite comparar. Ela não provoca retroação de dados, mas aqui ele está falando quando ela é feita a 90 graus. Normalmente, essa escolha forçada, ela foi muito usada no método 90, no tipo 90 graus. Então, quando está sendo usado no 90 graus, não permite retroação, né? Mas, como eu falei aqui, ela pode ser usada também no modo 180 graus. Então, se estiver sendo usado no modo 180, depois que você avaliou, chama o funcionário, conversa com ele, mostra para ele o resultado, dá a possibilidade dele também opinar também e tal, né? Então, mas aqui, uma coisa é fato, não permite comparações. A escala gráfica que a gente viu na aula passada, é mais fácil você pegar vários funcionários e comparar um com o outro. Agora, esse aqui não tem muita forma de você comparar um funcionário com o outro, né? Uma técnica pouco conclusiva a respeito dos resultados e nenhuma participação ativa do avaliado quando está sendo usado, né, no tipo 90 graus. Aí, realmente, porque aqui o que a Venato está usando aqui, falando de uma forma mais genérica, porque ela foi muito usada, né? Durante muito tempo, muito usada de uma forma 90 graus, aí não permitia a participação do avaliado, embora hoje algumas pessoas usam ela no modo 180 graus, aí você permite a participação do avaliado, né? Tem que ver aqui o cenário que ele estava citando esse exemplo aqui. Mas é legal essa escolha forçada, né? Ela vem aí para tentar ajudar um pouco aí nessa questão da superficialidade daquele primeiro método, da escala gráfica, né? Vamos mais, olha lá, pesquisa de campo. É um dos métodos tradicionais mais completos de avaliação de desempenho. Baseia-se no princípio da responsabilidade de linha e de função de staff no processo de avaliação do desempenho. Requer entrevistas entre o especialista em avaliação, staff, com os gerentes linha para, em conjunto, avaliar o desempenho dos funcionários. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, pessoal, porque às vezes pode acontecer do aluno não entender muito bem, ele ainda não viu determinada disciplina e ainda não entende muito bem aqui o que é a função de staff e o que é a função de linha. Tem um gerente, pode ter o gerente de staff e o gerente de linha. O que é isso? Deixa eu mostrar. Eu vou só abrir um parêntese aqui, pessoal. Me permitem, por favor. Só abrir um parêntese aqui. Vou mostrar um materialzinho. Nem vou mandar ele para você, não. Eu vou só compartilhar minha tela aqui, que eu acho que não há necessidade de eu mandar o material, não. Vou pegar um material que eu tenho de uma disciplina de modelagem organizacional, só para te mostrar aqui o que é a função de staff, o que é a função de linha. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó, linha staff. Quando eu tenho a estrutura organizacional, quando a gente está estudando lá o organograma de uma empresa, estrutura organizacional, aí a gente fala sobre esse tipo de estrutura linha staff, que o autor chama staff and line, no inglês, ou no português, linha staff. Todas as funções tradicionais aqui do organograma, né, num tipo de um organograma funcional, por exemplo, você tem o setor financeiro, aí você tem o gerente financeiro e o assistente financeiro. Aí você tem o setor de produção, aí você tem o gerente de produção, assistente de produção e demais cargos, né? Aqui tá meio simplificado. Aí você tem o departamento de marketing. Você tem o gerente de marketing, os assistentes de marketing. Esses caras são chamados de linha. Eles são os gerentes de linha, as pessoas que estão ali, que são as responsáveis pelo setor, que comandam aquele setor, que tomam as decisões ali daquele setor. Agora, você pode perceber aqui que tem outros tipos de funções aqui, ó, que elas são chamadas de staff. Elas são, na verdade, funções de assessoria. Elas não tomam as decisões lá do setor, elas assessoram o setor. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem um gerente financeiro
Esse cara aqui, ó, o gerente financeiro, ele é o responsável aqui pelo setor financeiro. Agora, você tem aqui, ó, um cargo de staff, que é uma comissão de finanças. Esse carguinho aqui, ó, ele está aqui numa função de staff, de assessorar esse gerente financeiro. Ele assessora, ele está analisando lá os indicadores da empresa, ele vai analisando os fluxos de caixa. Aí, periodicamente, ele reúne com o gerente financeiro para dar uma assessoria para ele. Ó, a gente está percebendo que a gente continua tendo os problemas aqui de fluxo de caixa. Nosso ciclo operacional encurtou. A gente precisa melhorar esse ciclo operacional. Aconselho você a fazer isso, fazer isso, fazer isso. Ele vai assessorar o gerente financeiro. O gerente financeiro vai ouvir o assessor que está lá de staff lá, vai ver o que ele tem para dizer, conversar com eles, vão entrar num acordo, aí o gerente fala, não, beleza, eu entendi. Vou seguir aqui esse caminho que você está me dando aqui. Ele vai tomar as decisões, mas ele ouve. É uma função, então, isso aqui é chamada função de staff. Então, no RH também tem, né? Em muitas empresas, isso aqui tem mais em empresas grandes. À medida que a empresa vai crescendo, ela vai precisando de mais assessoria em outros órgãos, outros departamentos, né? Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo, né? A empresa pode estar planejando, ela trabalha aqui no Rio de Janeiro, ela está planejando abrir uma filial no Nordeste. Então, ela não conhece muito bem aquele mercado do Nordeste. Então, ela pode criar aqui um cargo, um exemplo, criar um cargo de staff aqui, ó, para assessorar esse gerente de marketing. Um exemplo, né? Para assessorar o gerente de marketing. Aí, esse cargo aqui de staff aqui, que vai assessorar o gerente de marketing aqui no nosso exemplo, ó, ele não vai tomar decisões aqui de que produto que vai ser lançado lá no Nordeste, mas ele vai fazer pesquisa de mercado, ele vai entender o consumidor lá do Nordeste, ele vai entender o comportamento de compra daquele consumidor, vai perceber as diferenças do comportamento de compra do consumidor do Nordeste para o consumidor aqui do Rio de Janeiro, tomar os produtos. E aí ele assessora o gerente de marketing. Então, isso aqui é chamado função de staff, para quem não conhecia. Então, vamos voltar lá para a nossa realidade, né? Então, gente, nas empresas, só deixa eu voltar aqui, ó, é muito comum hoje, ó, você ter aqui, ó, um diretor, vou voltar aqui rapidinho, diretor de RH, como um staff aqui, ó, assessorando a diretoria geral, e ele dá uma assessoria para os outros gerentes. Eu falei aqui com vocês na aula passada, eu falei que o RH hoje ele tomou uma importância muito grande dentro dessas organizações modernas. Normalmente, nessas grandes organizações aí, você tem um diretor de RH na função de staff aqui, ó. Logo abaixo ali do presidente da diretoria da empresa ali, ó, da diretoria geral, você tem um diretor de RH que ele assessora os outros setores. Ele trabalha numa função meio dando uma consultoria. Eu falei isso na aula passada, para os outros departamentos. É esse carinha aqui, ó. Esse diretor aqui, ó, ele vai assessorar o gerente financeiro, ele vai assessorar o gerente de produção, ele vai assessorar o gerente de marketing, dando essa consultoria na área de RH para esse pessoal todo aqui. Ah, professor, que legal, isso eu não sabia. Pois é, estou mostrando aqui o que é essa função de staff, né? Senão você não fica meio perdido aqui. E aí, gente, olha lá, requer entrevistas entre o especialista em avaliação, aquele diretor de RH, com os gerentes de linha, para, em conjunto, avaliar o desempenho dos funcionários. Então, esse cara de staff, ele vai a campo, por isso que chama pesquisa de campo. Esse cara lá do RH, ó, diretor de RH, ele vai sentar com o gerente financeiro. Gerente financeiro, vamos fazer a avaliação aqui dos seus funcionários. Ó. Digamos aqui que esse gerente financeiro aqui, ó, ele tenha vários assistentes. Aqui é um exemplo, né, gente? Ó. Ele tem vários assistentes aqui, ó. Né? Aí o diretor de RH, ele vai assessorar o gerente aqui nessa avaliação. Né? Por isso que ela chama pesquisa de campo, ele vai a campo. Vamos ver como é que ela é feita aqui, ó. Olha lá.
Daí o nome pesquisa de campo. A partir da entrevista com cada gerente, tá vendo? O diretor de RH vai lá no gerente financeiro e entrevista o gerente financeiro. E aí o especialista, que é o cara de staff, é o diretor de RH, que é o especialista na área de RH, o especialista em avaliação, preenche o formulário para cada funcionário avaliado. O método se desenvolve em 4 etapas: entrevista de avaliação inicial, entrevista de análise complementar, planejamento das providências e acompanhamento do resultado. Então, olha como é que ela é bem mais completa, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Dividido em 2 páginas, ó. Vamos ver a primeira página aqui, ó. Isso aqui como se fosse um formulário bem resumido, né? Mas só para você ter uma ideia. Um formulário aqui de pesquisa de campo. Você tem lá o nome do funcionário, o cargo e o departamento. Então, aquele diretor de staff vai sentar com o gerente, ele vai fazer uma entrevista com o gerente lá, né? Vamos avaliar o fulano agora. O que poderia ser dito a respeito desse funcionário? Uma pergunta aberta. Aí o cara vai responder, ele vai anotar, seja lá num computador, né? Num Palm Top, sei lá o que ele vai estar usando lá para preencher, né? Tá, 2, o desempenho foi mais do que satisfatório? Satisfatório ou insatisfatório? Aí o gerente do RH, o gerente lá de linha, né, o gerente financeiro vai falar, não, foi mais do que satisfatório. Aí continua. Por que o desempenho foi insatisfatório ou satisfatório ou mais do que satisfatório? Qual o motivo da sua nota ali? Ele vai dar a versão dele. Que motivos poderiam justificar esse desempenho? O que esse cara tem de tão bom que justificou ele ter sido avaliado mais do que satisfatório? Que características ele tem, né? Foram atribuídas responsabilidades? Então, essas perguntas aqui, pessoal, são perguntas básicas, mais genéricas. Você pode mudar, pode acrescentar, pode retirar perguntas daqui. Fica a critério. Você pode aumentar esse questionário aqui. Aqui é só uma avaliação inicial, dividido em 4 etapas. Uma avaliação inicial que já dá um panorama, né, da avaliação de um modo geral daquele funcionário. Fez uma avaliação inicial. Ele tem qualidades, deficiências? Quais? Então, preencheu aqui. Vai para a segunda etapa lá. Avaliação complementar. Que tipo de ajuda o funcionário recebeu? Aí o gerente vai respondendo. Quais foram os resultados? Ele precisa de treinamento? Já recebeu treinamento? Como é que foi esse treinamento? Aí aqui você pode acrescentar outras perguntas conforme a necessidade. Aqui o que a Venato dá um modelo, né? Um modelo que é para você se basear e entender como é que a coisa funciona. Você pode eliminar perguntas, aumentar o número de perguntas a seu critério, mas, né, de acordo com o resultado que você quer obter da avaliação daqueles funcionários, né? Mas aí, olha lá como é que ela é boa, ó. Essa avaliação, como é que ela é bacana, como é que esse método é legal. Ele já começa a fazer um planejamento e depois um acompanhamento, que isso é importante, né? Aqueles outros métodos que a gente viu, escala gráfica, por exemplo, ele não está dando um planejamento para o funcionário, nem uma forma de acompanhar o desempenho do funcionário. Você simplesmente, após um período, você fecha, avalia, passa a avaliação para o RH, naqueles primeiros que a gente viu, né? Esse aqui agora, ele já está te proporcionando você fazer um planejamento. Quais os outros aspectos de desempenho são notáveis? Que plano de ação futuro você recomenda para esse funcionário? E você faz uma avaliação individual de cada funcionário, lá do gerente financeiro, do gerente de produção, do gerente de marketing. Indicar em ordem prioritária 2 substitutos para o funcionário. Houve mudança de substituto? Aí você pode mexer nessas perguntas aqui à vontade, né? Montar mais perguntas aqui, prevendo um planejamento futuro para ele. Depois, um acompanhamento. Que avaliação se pode dar ao funcionário? Esse desempenho é característico para você ir acompanhando, né? Foi avisado de suas deficiências, recebeu novas oportunidades para melhorar, para você poder acompanhar. E aí, então, gente, esse tipo de pesquisa, eu acho ela um pouco mais completa, ela tem uma série de vantagens, mas também traz ainda algumas desvantagens, né? Ó,
A gente vê que traz mais vantagem, olha lá. Ela envolve a responsabilidade de linha e a função de staff na avaliação do desempenho. O gerente de linha avalia e o de staff assessora na avaliação, vai dar assessoria, vai acompanhar e tal. Então, tem o envolvimento dos dois. Permite planejamento de ações para o futuro, com programa de treinamento, orientação, aconselhamento, que os outros modelos a gente não tinha visto isso, né? Enfatiza a melhora do desempenho e o alcance dos resultados, proporciona profundidade na avaliação, porque você vai se aprofundando na avaliação, né? Ali você pode ampliar aquele leque de perguntas ali. Se o diretor lá de RH, o gerente lá de staff, perceber que há necessidade de ele aumentar as perguntas para se aprofundar mais na avaliação, ele pode ampliar aquilo ali. Proporciona profundidade, permite relação proveitosa entre gerente de linha e especialista de staff. É uma relação proveitosa, né? É um momento também do especialista de staff que está dando uma consultoria, passando conhecimento para o gerente de linha. Lembre, né, o que eu falei na aula passada? Nem sempre o gerente de linha ele tem um amplo conhecimento de RH, nem sempre. Né? O cara se especializou em finanças, num determinado momento, mesmo que ele tenha formado em administração de empresa, num determinado momento da vida dele, ele passou a focar a vida dele em finanças. Assim como o cara do marketing, passou a focar no marketing. E ele foi deixando de lado questões de RH. Ele não se especializou em RH. O gerente de staff, ou o diretor lá do cargo de staff, ele é especialista em RH. Então, ele tem como passar mais o conhecimento dele para o gerente de linha. Então, é aquele momento que é essa troca saudável, né? Agora, desvantagem. O custo operacional é elevado por exigir uma assessoria de especialista. Uma empresa, para ter, vou voltar rapidamente aqui, né? Para ter uma função de staff com um especialista, realmente, esse cara custa caro. Por isso é que eu falei, né? À medida que a empresa vai crescendo, ela vai tendo necessidade de colocar assessores em cada área que ela julgar necessário. Agora, à medida que ela vai crescendo, porque esses assessores, eles não são baratos. O salário esse cara é um especialista na área dele. Então, o salário dele é alto. Então, empresas pequenas, elas nem usam esse tipo de assessoria. Não tem muita necessidade ainda. À medida que a empresa vai crescendo, vai tendo necessidade e tendo condições financeiras, ela vai colocando essas pessoas especialistas para assessorar. A gente vê muito isso em grandes organizações, realmente. Em empresas pequenas é mais difícil de você ver. O processo de avaliação é lento e demorado, porque imagina, o gerente lá de staff, ou diretor, né, o cargo de staff, ele vai a campo, em cada departamento, avaliar cada funcionário de cada gerente. Então, é um processo um pouco mais demorado, né? Pouca participação do avaliado, tanto na avaliação quanto na correspondência. Aí, aqui realmente, gente, aqui realmente tem menos participação do avaliado, porque aqui é o gerente de staff junto com o gerente do setor. Os dois juntos vão avaliar ali, vão chegar à conclusão. Depois eles podem dar um feedback, né, para o funcionário. Normalmente dão, mas o funcionário não participa tanto. Bem legalzinho também essa pesquisa de campo. E aí tem mais 2 aqui para a gente encerrar essa primeira parte desses métodos tradicionais, para depois a gente já entrar nas novas abordagens de avaliação de desempenho. Pessoal, tinha alguém, eu não vi, reclamando aqui que o áudio não está legal. Não, professor, fui eu que perguntei no grupo se o áudio de todo mundo estava legal, porque o meu estava pipocando, mas eu percebi que é a minha internet mesmo. Quando for assim, você sai e entra de novo. Foi isso que eu fiz. Melhorou? Sim, tá legal. A Joyce respondeu também, aí eu falei com ela já. Obrigado. Desculpa, eu não vi, não tinha visto. Agora que eu parei para dar uma olhada aqui no chat aqui. Pessoal, tá tranquilo até aqui, né? Sim, professor, só me confirma uma coisa.
o método forçado, né? De avaliação forçada. Escolha forçada. Isso, escolha forçada. É mais para fazer assim, um complemento, né? À avaliação em si, certo? Que aí eu poderia tirar as subjetividades e tudo mais, né? Então, no final, a gente vai ver que hoje, você viu ali num determinado lugar, quer ver? Ó, deixa eu até mostrar para você ver se a gente viu. Teve uma outra pessoa que levantou a mão, eu já vou atender. Deixa eu ver aqui, onde tinha uma frase do Kevenato falando um negócio aqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Ó, muitas organizações constroem seus próprios sistemas de avaliação ajustado às suas características. Lembra que eu li essa frase aqui? Eu falei, sabe, hoje em dia, tem muitas empresas que elas adaptam. E aí, eu já vi muita empresa fazendo, ela mistura. Ela usa uma metodologia, mas aí pega também uma outra metodologia e faz uma mescla. Conforme você falou aí, ela pode montar um formulário de avaliação de desempenho e ali dentro ela colocar coisas da escolha forçada, coisas de uma outra ali, para poder fazer uma mescla, para poder dar um resultado melhor. Então, hoje, cada empresa, essas grandes organizações aí, elas estão montando um formulário próprio. Eu vou ver se vai dar tempo de eu passar para vocês aí um vídeo que eu tenho de um exemplo de uma montagem de um formulário de avaliação para você entender melhor como é que a coisa funciona. Entendi. Mas você pode usar um pouco de cada, para tentar, no final, você sofrer o mínimo possível com essa questão de subjetividade, de efeituá-lo, né? O Elton também levantou a mão? Professor, é uma pergunta. Quando a empresa entrega na mão do gestor, assim, de supetão, de última hora, entrega na mão do gestor, preciso que mande tantas pessoas embora. Qual o modelo? Existe algum modelo de avaliação mais usado nesse caso, ou depende da empresa? Não, mas aí eu acho que num momento, se tiver que desligar funcionário, aí eu acho que você já tem mais ou menos um parâmetro ali. Se a empresa já vem fazendo avaliação, né? Que normalmente aí a empresa... Não, a empresa não vem fazendo, ela não faz avaliação, ela nunca fez uma avaliação. Um exemplo, nunca fez. Aí o patrão chega e fala, eu preciso que eu mande 10 pessoas embora. Existe algum modelo de avaliação que pode ser mais eficaz nesse caso, ou depende da empresa? Eu não acho que a gente pode falar que existe um modelo mais eficaz, vai depender de caso para caso, sabe? Não existe um modelo mais eficaz, não. Você não encontra na literatura, isso não está escrito em livro nenhum. Você pode pesquisar na internet, no YouTube, você não vai ver vídeo nenhum de ninguém indicando um formulário mais específico no momento de desligamento de funcionário. Você não vai encontrar. E eu também não tenho muita resposta para te dar, porque vai depender de empresa para empresa. Agora, eu também nunca vi uma empresa que não faz avaliação, aí ela resolve desligar funcionário. Vamos fazer uma avaliação para a gente ver quem que a gente vai desligar. Também nunca vi isso. Eu acho que o gestor de cada área, num caso desse aí, ele já mais ou menos tem na cabeça. Isso já aconteceu comigo, tá, Elton? Eu não sei se eu contei esse exemplo que eu passei uma vez, quando nós chegamos lá na empresa que eu estava. De vez em quando eu cito aqui, a experiência grande que eu tive, cheguei a ser gerente comercial, eu tinha uma equipe lá de 17 pessoas e tal. Em 2013, foi até curioso uma coisa que aconteceu, que a gente teve o melhor ano da história da empresa. De toda a história, a empresa tinha 40 anos, foi o melhor ano de toda a história, dos 40 anos da empresa, foi aquele ano 2013. O negócio foi que esse mercado imobiliário, era uma administradora de condomínio, ele veio numa crescente em 2011, 2012, 2013, com aquele boom da construção civil, né? As construtoras a 1000 por hora, construindo e vendendo imóveis, foi um cenário muito bom. E aí, você lembra que em 2014 a gente entrou numa crise
medonha. Né? Não sei se você já estava trabalhando, você lembra disso. Eu trabalhava nessa época, eu sou carpinteiro, foi o tempo que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Quando? Entre 2010 e 2014. Pois é. Eu também, nossa, para mim foi bom. Um monte de condomínio sendo construído, né? Principalmente ali no Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio. Nossa senhora, os condomínios estavam sendo construídos às dúzias. Então, para mim também foi muito bom. Foi só o condomínio aparecendo, a gente pegando condomínio para implantar, foi muito bom para mim. E aí, o que foi engraçado? Final de 2013 foi o melhor ano da história da empresa. Aí, no início de dezembro, o diretor me chama lá na sala dele, a gente lá comemorando o final de ano, um excelente resultado da empresa, o diretor me chama e fala, ó, Eduardo, só que eu tenho uma coisa meio chata para falar com você, você vai ter que tomar uma decisão aí, me ajudar a tomar uma decisão. Talvez você não esteja nem preparado, eu quero que você fique tranquilo, que não é nenhum problema aqui interno com a empresa, não. Eu comecei a ficar até assustado com aquilo, mas é para você poder me ajudar aí, e eu quero só te alertar, não é problema aqui interno, não. A gente está prevendo, né? Que a gente aqui, os diretores da empresa, a gente tem aí um pessoal do mercado aí que a gente consulta, que a gente está ouvindo, que a gente está buscando informações aí do mercado e tal. Então, a gente está prevendo que 2014, todos os especialistas estão indicando para a gente aqui, 2014 vai entrar uma recessão medonha. Mas vai ser um ano muito ruim. E nós já estamos querendo nos precaver. Então, a gente vai ter que desligar pessoas. Então, quantos funcionários você tem lá no seu setor mesmo? Eu falei, eu tenho 17. Tá, então, eu preciso que você escolha 5 para ser desligado. Eu falei, que isso, meu? Como assim, ué? A gente teve o melhor ano da história da empresa. Eu falei, mas a gente está prevendo, há uma previsão aí de que o ano que vem, 2014, 2015, serão anos catastróficos. Eu preciso reduzir meu custo para a gente já se adequar, porque se realmente essa previsão concretizar, eu quero estar com o meu custo lá embaixo. Eu não quero sofrer. Depois, se a gente vê que essa previsão era meio furada, não foi nada daquilo, a gente contrata de novo, mas no primeiro momento eu não quero correr risco. Não posso correr risco. Então, você tem 17 pessoas, eu quero que você escolha 5. Aí, não é para abrir o brinco entre isso, eu estou fazendo com todos os setores. O cara ali do gerente administrativo lá, ó, ele trabalha lá, ele tem 22 pessoas lá no setor dele. Pedi ele para escolher 7 pessoas, porque eu quero que ele trabalhe só com 15. Fulano de tal, lá da outra área lá, que tem 12 pessoas, ele vai ter que escolher 3 para ser desligado. Eu quero que ele trabalhe só com 9. E assim eu estou fazendo com todos, não é só o seu setor, não. Todos os setores, todos os departamentos vão ter cortes. Então, não é para ninguém falar nada, que a gente está aqui no final de ano, quero esperar passar o final de ano, vai ter a festa de fim de ano daqui a pouco, aí vamos passar o final de ano, Natal, deixa o pessoal curtir Natal. O ano que vem, passou a festa de fim de ano, primeiro dia útil do ano, a gente vai chamar essas pessoas escolhidas e infelizmente, vamos ter que desligar. Não é a vontade nossa, não, a gente nunca queria isso, mas infelizmente não tem outra solução. Então, esse mês agora, Eduardo, você escolhe lá, vê lá o que você mais ou menos já sabe, né? As pessoas e tal, tem na sua cabeça. Eu falei, mais ou menos eu já tenho alguém, eu vou terminar de escolher. Você passa lá escolhendo, me traz aqui, mais para frente você me traz as pessoas para eu também olhar junto com você, para a gente já definir, que eu já quero passar isso para o DP, para já começar a preparar, para no início de janeiro a gente tomar a decisão. E assim foi. Aí eu passei o mês de dezembro escolhendo, mas aí eu não vou fazer uma avaliação de desempenho num momento desse. Né? Do nada eu vou chamar todo mundo, gente, eu vou fazer uma avaliação de desempenho. Eu, como gestor da área, eu já tinha na cabeça. Mais ou menos eu já sabia quem que eu ia eliminar. Eu já sabia quem que eram as pessoas que produziam e que me davam menos trabalho, que iam ser mantidas, e aqueles que estavam lá, dando problema para mim lá, que eu estava já meio com a pulga atrás da orelha com aquele funcionário lá. Assim, então, eu passei por uma situação idêntica a essa que você relatou. Eu não fiz avaliação de desempenho, porque eu também já fazia as minhas avaliações, as minhas lá do setor. Agora,
Não sei, pode ser que um outro gestor tomasse uma outra decisão, de falar, bom, então já que eu vou ter que desligar, deixa eu fazer uma avaliação aqui para eu ver, para eu acabar de ter certeza de quem eu vou desligar. Mas eu não fiz. E isso não tem uma receita de bolar. Nesse caso, aí você usa formulário tal. Não. Aí fica a critério de cada gestor. Se ele avalia naquele momento ou não, e que tipo de método ele vai usar. Cada gestor, ele tem as suas preferências também, né? Cada gestor, ele já está acostumado a usar um determinado formulário, tal, ele foi fazer um curso. Quando você se forma, você vai fazer MBAs aí nessa área, aí você vai ver também, você vai conviver com pessoas que se especializaram a fundo nessas coisas aí, que eles têm outros tipos de formulários que eles aprenderam. Tem gente que vai fazer MBA em gestão de pessoas lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Tem, o cara vai fazer um mestrado lá na Europa, lá. Imagina o que esse cara vai ver lá. Aqui no nosso curso, né? A gente pega que é usado aqui, que tem nos livros aqui na literatura nossa aqui e tal. Mas existe uma série de coisas por aí afora que aqui não dá tempo da gente ver. Eu já estou me estendendo demais nessa unidade, era para eu ter, já está encerrando essa unidade que ainda tem treinamento e desenvolvimento. Então, infelizmente, a gente não tem muito tempo para se aprofundar demais. Né? Você vai se aprofundar mais depois quando você estiver realmente trabalhando na área. Se você for, como eu falei na aula passada, uma hora eu falei isso aqui para vocês. Né? Você, quando sai da faculdade, como é que você vai aprender isso aqui mesmo, a fundo mesmo? Ninguém sai da faculdade sabendo tudo. Agora eu já tenho condições de montar avaliação de desempenho para qualquer empresa. Não é bem assim. Você quando terminar esse módulo aqui, né, essa unidade, você teve um conhecimento bacana sobre avaliação de desempenho. Você viu um monte de coisa bacana que tem aí. Você tem um conhecimento bom, que dá para você sentar, conversar com um gerente de RH lá da empresa que você for trabalhar, você vai ter uma noção boa para conversar com ele. Você está vendo tipos de avaliação de desempenho, os métodos de avaliação de desempenho, escala gráfica, vantagem de um, vantagem de outro, te dá uma visão boa. Mas você ainda está meio cru ainda. E normalmente, como é que você adquire experiência? Quando você se forma, aí digamos que você arrumou uma oportunidade numa empresa lá de assistente de RH, e aí lá você tem o gerente de RH daquela empresa. Você está meio cru ainda. O gerente já é um cara que já está 15, 20 anos trabalhando naquela área. Já está 15 anos fazendo avaliação de desempenho. O gerente já fez MBA, já fez mestrados na área, fez cursos e mais cursos, já aplicou coisa lá na prática, já viu o que dá certo, o que está errado naquela empresa lá. Então, ele vai te passar conhecimento. Ele vai chegar, Elton, aqui a gente usa o método tal, que para a gente aqui, a gente já fez os testes aqui, viu que funciona melhor, vai ser assim, assim, assado. Aí você vai aprendendo com ele, vai sugando dele conhecimento. Aí nisso você já começa a fazer um MBA em gestão de pessoas. Aí você já está vendo na prática, tendo o assessoramento de um bom gerente que vai te passando conhecimento, você já vai vendo teorias mais aprofundadas naquilo. Você já vai testando na prática, já vai vendo a aplicação daquilo na prática. Você vai tirando suas dúvidas, vai conversando com o gerente, tirando suas dúvidas. O gerente vai te passando a experiência dele. Você vai adquirindo bagagem. Não é? Aí, daqui a alguns anos, você já virou também um especialista em avaliação de desempenho. Aí você vai ter muito mais capacidade de julgar método melhor para aquela empresa sua lá, o que você vai usar, o que deve mudar, o que deve adaptar. Professor, olhando para trás hoje, o senhor acha que essa decisão foi assertiva de diminuir a quantidade de pessoas por setor? Dessa minha empresa lá? Isso. Foi. Porque foi a coisa mais impressionante. Os caras, assim, esse pessoal aí da área de economia e tal, né, eles acompanham a fundo. Realmente era aquele problema lá da Dilma, lá, né? Não estou aqui querendo falar mal de governo, não é isso não, mas 2014 houve um problema lá, descobriram lá, eu nem lembro lá, o negócio das pedaladas fiscais, um troço lá, que o governo tinha tomado umas decisões erradas,
E os economistas tinham ouvido que uma hora a bomba vai estourar. A pessoa vai varrendo o negócio para debaixo do tapete, vai encobrindo os problemas, mas uma hora a bomba estoura. Aí, se eu não me engano, gente, foi um período que aí foi a véspera da eleição. O governo não queria mostrar o problema, porque senão ela não ia, de repente, não ia ser reeleita. Foi colocando os troços debaixo do tapete. Mas aí, foi exatamente 2014 teve eleição. Aí ela se reelegeu, 2013, né, teve eleição. Ela se reelegeu. 2014 assumiu de novo o segundo mandato como presidente. Aí depois que ela reelegeu, que o problema veio à tona. Mas os especialistas em economia já estavam prevendo. Falaram, daqui a pouco esse problema vai aparecer e vai dar uma recessão no Brasil todo. Aí os diretores lá viram aquilo e falaram, sério? Falaram, nós estamos vivendo um momento tão bom, mas o ano que vem a coisa vai degringolar. 2014, 2015 vai ser um cenário ruim. E foi. Entrou 2014, gente, foi o troço mais impressionante. A gente desligou os funcionários, foi desligado assim, mais uma série, foi muita gente foi desligado dessa empresa lá, e as outras empresas, muitas empresas desligaram também. Depois a gente viu que foi a decisão acertada sim, porque 2014 já começou a crise, já começou os negócios a aparecer, a economia foi retraindo, essas construtoras pararam de construir, foi o primeiro indício da crise mesmo foi as construtoras. As construtoras pararam de construir, dá uma crise no país, porque acaba de... Quantas mil pessoas trabalham nessas construtoras aí na construção civil? Aí vai virando uma bola de neve, né? Aqueles pedreiros, todo mundo foi mandado embora também. As construtoras, muita construtora fechou. Foi Professor, muito... Oi. Caraca, foi exatamente isso. Eu trabalhava na Odebrecht, né? Sou funcionário ainda da Odebrecht. Em outubro de 2013, dia 13 de outubro, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco e entrei no INSS. Outubro, quando chegou no início de 2014, a empresa mandou todo mundo embora. E acabou a obra, acabou as obras, aí veio o escândalo da Odebrecht, veio aquilo tudo. Veio o escândalo de Petrobras, isso. E se eu não tivesse feito até hoje eu sou da INSS até hoje, e até hoje eu sou funcionário da Odebrecht. Se eu não tivesse feito cirurgia, eu tinha sido mandado embora também naquela época. Pois é. Agora que eu tô lembrando aqui, exatamente, foi esse negócio aí que veio à tona esse troço da Petrobras, aí começou esse negócio da Lava Jato, aí o Odebrecht, essas construtoras, esse troço tudo aí, foi uma crise num dos principais setores da economia, que é essa construção civil. Construção civil, gente, nossa, da crise no setor da construção civil é problema para o Brasil todo, porque gera muito emprego. E aí, porque vira uma bola de neve. Você para a construção, aquele monte de gente que é mandada embora, aí aquelas pessoas perdem emprego, elas reduzem o consumo delas, aí começa a gerar crise em outros setores. O cara foi mandado embora, ele para de ir no cinema, ele para de sair pro barzinho com a família, pro restaurante, aí vai gerando crise no setor de cinema, crise no setor de restaurante, vai virando um efeito cascata. Então, gera problema em todos os outros setores. Era isso que era a previsão. E realmente aconteceu. Realmente aconteceu. A faculdade começou a reduzir o número de alunos, porque um monte de aluno também perdeu o emprego, aí trancou a matrícula na faculdade. Um monte de gente que ia se matricular, o pai perdeu o emprego, aí o pai falou, não se matricula agora não, acabei de perder o emprego. Vai gerando a crise total. Aí, naquele momento, a decisão, eu acho que foi acertadíssima. Para você ter uma noção, lá nessa empresa, lá em 2013, que foi o melhor ano da história da empresa, a gente fechou 85 contratos, com 85 condomínios, que é muita coisa. 85. Em 2014, fechamos 40 contratos. Menos da metade. Olha para você ver o problema.
E começa um problema que todo condomínio também começa a entrar em crise, começa a reclamar, vai lá e cancela o contrato com a administradora para reduzir custo, vê uma administradora com custo menor. Né? Aí a empresa fechou menos contrato, perdeu o cliente, a empresa sofreu um baque. Mas aí o cara tinha reduzido o custo, olha que pessoa inteligente. A empresa reduziu a receita dela naquele ano, mas ela reduziu o custo. Passou. Por isso que esses caras têm que ficar tentando olhar o futuro, prever o futuro. Quantas empresas fecharam porque não fizeram esse tipo de previsão? O cara estava com seus custos elevados lá, entrou a crise, a receita do cara caiu, o cara continuou com o custo dele lá em cima. A hora que ele foi ver, foi tomar a decisão, já foi tarde às vezes. As decisões, né, têm que ser tomadas no momento certo ali, senão dá problema realmente para a empresa. Então, eu acho que a decisão foi mais acertada assim. Infelizmente, é triste, porque demitir pessoas, gente, eu fiquei com o coração. Foi um momento muito triste para mim, né? Porque aquelas pessoas os 5 lá que eu escolhi para dizer, nossa, eram pessoas que eu gostava demais e tal, e sabia que a pessoa estava precisando. E tinha gente lá que era pai de família. Vou fazer o quê? Ué? A ordem veio lá de cima lá. Tem jeito, não. Infelizmente. Vamos continuar aqui para a gente poder ver, pessoal. Tem 2 métodos aqui para a gente encerrar esse primeiro bloco. Falei da escolha forçada, falei da pesquisa de campo. Aí vem o penúltimo aqui desse primeiro bloco de avaliações, é o método de incidentes críticos. Vamos ler, vamos ver um exemplo, vamos entender e vamos ver prós e contras dele, vantagens e desvantagens. É um método tradicional de avaliação do desempenho simples e que se baseia nas características extremas e incidentes críticos que representam desempenhos altamente positivos de sucesso ou altamente negativos de fracasso. Ele é meio parecido, você vai ver um pouquinho, né? Lembra lá a escolha forçada, que ele foi exatamente criado para tentar tirar essa subjetividade. Você avalia o que o funcionário teve de altamente positivo, o que ele teve de altamente negativo. O método não se preocupa com o desempenho normal, mas com os desempenhos excepcionais, sejam positivos ou negativos. Aproxima-se da técnica de administração por exceções utilizadas por Taylor no início do século XX. Cada fator de avaliação do desempenho é transformado em incidentes críticos ou excepcionais para avaliar pontos fortes e pontos fracos de cada colaborador. Vamos entender, ó. Aqui tem um exemplinho, ele é simplesinho. Olha lá, ó. Você vai fazer um formuláriozinho, de um lado, nome, o cargo lá em cima, nome, cargo e departamento. De um lado, os aspectos excepcionalmente positivos e do outro lado, os aspectos excepcionalmente negativos daquela pessoa. Aí o gestor mesmo que vai avaliar. Né? Olha lá. Os aspectos excepcionalmente positivos. O que ele fez de bacana nesse ano? Sabe lidar com pessoas, tem facilidade para lidar em equipe, apresenta ideias inovadoras, características de liderança, tem facilidade de argumentação, tem espírito totalmente empreendedor. Porém, como aspectos altamente negativos dele, ele apresenta muitos erros, tem falta de visão ampla do assunto, demora para tomar decisões, tem espírito conservador e bitolado, tem dificuldade para lidar com números, tem comunicação deficiente. Então, a gente vai ver que ele é um método simplesinho de fazer, né? Ele elimina a subjetividade, que de um lado você vai pôr o que é os positivos, do outro lado os negativos da pessoa, não tem a coluna do meio, você não é subjetivo, né? Tem suas vantagens, mas também tem desvantagens, né? Ele avalia o desempenho excepcionalmente bom e excepcionalmente ruim. Enfatiza os aspectos excepcionais do desempenho. As exceções positivas devem ser realçadas e mais bem aplicadas. Vai avaliar o que ele fez de bom para ele poder continuar aplicando aquilo, enquanto as exceções negativas devem ser eliminadas ou corrigidas. Você vai apontar lá o que ele teve de ruim para mostrar para o funcionário, para tentar eliminar ou pelo menos amenizar aquilo, né? Às vezes tem certos problemas que você não consegue eliminar de vez, mas consegue melhorar, consegue amenizar. Método de fácil montagem e utilização.
Agora, desvantagem, não se preocupa com os aspectos normais, você está sempre avaliando o altamente positivo ou altamente negativo. Fixa-se em poucos aspectos do desempenho, daí sua tendenciosidade ou imparcialidade. Mas é um método bem menos usado, mas está lá no livro do Chiavenato, eu trouxe, né? A gente hoje tem visto menos esse método sendo utilizado. Como eu falei, hoje as empresas modernas, hoje elas estão desenvolvendo um método próprio dela, vai mesclando e tal, e ainda tem os métodos modernos que a gente vai ver, né? Na aula de hoje, vou dar um intervalinho já. Eu vou só finalizar o último aqui desse primeiro bloco. Já nós já vamos começar a ver os métodos modernos, as novas abordagens, e você vai ver que hoje existe uma série de metodologias aí com um resultado muito melhor. Né? Não quer dizer que esses métodos tradicionais aqui não são usados hoje de forma alguma, não. Você vai ver que tem empresas aí que ainda adotam essas escala gráfica, escolha forçada, a pesquisa de campo. Tem alguns que são mais usados. A pesquisa de campo ainda tem empresa usando e tal, mas as empresas modernas hoje, elas estão partindo. Hoje tem coisas, gente. A gente vai ver lá no final dessa unidade, vamos ver se vai dar tempo de eu ver tudo com vocês. Se não der, fica tranquilo que a gente, em algum momento, mesmo que seja depois da prova, eu volto no assunto para ver. A gente vai ver que tem um assunto que ele nem estava no nosso programa, que é um assunto bem moderno, está lá no final dessa unidade, que hoje as empresas mais estão usando, que é o OKR. A gente vai ver essa metodologia lá hoje. Então, né, é um tipo de avaliação hoje baseada em indicadores, objetivos, metas, realmente, que é o que está sendo mais utilizado. Mas a gente mostra. Eu estou falando isso porque às vezes o aluno fala, porque, professor, esses métodos hoje nem são mais usados, por que ainda está passando para a gente ainda? Bom, é bom que você conheça, né? Você pode muito bem se formar aí e trabalhar numa empresa que aplique ainda. Não quer dizer que isso aqui acabou, que é coisa do passado. Não. Esses métodos as empresas foram percebendo os problemas que eles apresentavam e foram desenvolvendo metodologias mais modernas para eliminar aqueles problemas, tal. Mas não quer dizer que eles não funcionam de jeito nenhum. Esses métodos foram aplicados anos e anos aí, deram bons resultados para alguma empresa. Tem empresa hoje que ainda usa, ainda não se passou para novas metodologias, né? Então, essa lista de verificação é a última. Simplesinha também, ó. É um método tradicional de avaliação de desempenho baseado em uma relação de fatores de avaliação, checklist, a respeito de cada funcionário. A lista de verificação funciona como uma espécie de lembrete para o gerente avaliar todas as características principais de um funcionário. Vamos ver o modelo, espera aí. Na prática, é uma simplificação do método de escala gráfica. Então, pessoal, olha só, você vai ver que aqui essa lista de verificação, ela é muito parecida com a escala gráfica. Só que eu vou mostrar para você uma forma de aplicar ela que, às vezes, pode ser prático para o gerente aplicar. Quer ver, ó? Ela, ó, tá vendo? Ela é parecidíssima com a escala gráfica. Ó. De cá, nas colunas, você vai listar as habilidades, os conhecimentos que os aspectos que você quer avaliar da sua equipe, dos seus funcionários, né? Habilidade de decidir, aceita mudança, aceita direção, aceita responsabilidade, aceita atitude, se ele atende às regras da empresa, a cooperação com os colegas, se ele tem iniciativa pessoal, se ele suporta a pressão, se ele tem conhecimento do trabalho, se ele tem características de liderança para crescer dentro da empresa. E aqui você vai dar a nota de 1 a 5. Ah, professor, mas está igual à escala gráfica, né? Só que a escala gráfica, só para mostrar para você, a escala gráfica, eles colocavam lá, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Parecidíssimo, olha lá. Ó. De cá você colocava os quesitos e aqui você estabelecia uma nota, ou um critério lá, um grau, né? Ou colocava de 1 a 5, ou colocava um grau, péssimo até o ótimo. Agora, só que aqui essa diferença aqui, gente, ó, vou mostrar para você aqui qual que é a diferença. É que muitos administradores, muitos gestores, eles passaram a utilizar
essa lista de verificação, sabe como? Eles eliminaram, eles colocavam uma coluna só. Por isso que ela chama, quer ver? Eu vou tirar aqui só para você entender. Por isso que ela chama lista de verificação. Muitos gestores, e aqui ele não dava nota, não. Aqui, por isso que chama lista de verificação. Ele ia só ticando aqui, ó, de uma forma rápida. Se ele quisesse montar uma avaliação mais rápida do seu quadro, aqui poderia, né? Acho que foi o Elton, né? Num caso desse aí, Elton, você falou, qual método poderia ser usado no caso de uma decisão? Se for uma coisa mais imediata, o gestor não tem muito tempo para chegar e fazer uma avaliação muito grande. Ele precisa de uma avaliação rápida para apresentar para a diretoria. Aí o camarada montava lá a lista de verificação, aqui ele ia só ticando o que o funcionário apresentava. O cara tem habilidade para decidir? Tem, marcava. Ou com um X, né? Ó, vamos supor que eu fosse pegar para avaliar o meu funcionário lá. Ele tem deixa eu colocar aqui assim para ficar mais fácil. Ele tem habilidade para decidir? Tem, beleza. Ele aceita mudanças? Sim, aceita. Ele aceita direção? Sim, aceita. Ele aceita resultado? Sim. Agora, ele tem atitude? Não, então não tem. Ele atende às regras da empresa? Sim. Ele tem espírito de cooperação? Falta isso nele, então não vou marcar. Ele tem iniciativa própria? Não. Ele suporta a pressão? Sim. Ele tem conhecimento do trabalho? Falta. Não tem muito, não, então não vou marcar. Tem espírito de liderança? Não. Então, ó, já peguei, boto o nome da pessoa aqui no cabeçalho, né? Então, de uma forma rápida, eu tenho condição de pegar para mim poder pegar só. Eu quero manter na minha equipe somente aqueles funcionários que têm mais iniciativa própria e têm espírito de liderança. Então, esse cara, por exemplo, ele não vai servir muito para mim, ó. Então, esse método ele foi criado, na verdade, parecido, baseado na escala. Muita gente ainda usava colocando os graus, mas aí ele fica muito parecido com a escala gráfica, não muda muito. Mas aí umas outras pessoas identificaram uma forma de aplicar ele de uma forma mais rápida. Eu pego aqui, ó, cada funcionário, eu faço uma avaliação rápida de cada funcionário, eu vou só ticando, marcando com um X ali as características que cada um apresenta, para depois eu poder comparar e poder usar como critério de avaliação, para usar como um critério de decisão. Se eu precisar promover alguém, se eu precisar desligar alguém e precisar de uma avaliação rápida, esse método me proporciona. Né? Porque imagina se eu for precisar rapidamente avaliar e for montar lá, fazer uma pesquisa de campo, ou mesmo a escala gráfica para poder avaliar com mais critério. Eu não tenho tempo para isso. E esse método aqui me proporciona. Tá vendo? E aí tem vantagens e desvantagens. Da mesma forma, para encerrar essa primeira parte, ó, é um método simplista, mas eficaz. Pode ter a sua utilidade, né? A lista de verificação pode ser usada como uma maneira rápida de identificar funcionários com deficiências e em muitas áreas de desempenho. Indica de forma rápida os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada funcionário e as necessidades de treinamento e desenvolvimento para eles. Né? Eu posso usar, ó, dentro do meu setor lá, para avaliar, né? O meu RH está precisando, né, de uma forma rápida lá, as avaliações para ele preparar treinamento. Aí eu posso avaliar meus funcionários todos usando isso aqui, passar para o RH, que o RH vai ter como comparar e falar, opa, lá, tá vendo? Se a maioria dos funcionários foram mal avaliados aqui no critério de liderança, então o RH pensa, então a gente está precisando preparar um treinamento em liderança, né? Eu consigo, de uma forma rápida, entender melhor o que se passa com a minha equipe. Indica de forma... já falei isso aqui. Mas aí desvantagem. No entanto, se um gerente tiver preconceito contra qualquer funcionário, também poderá haver uma chance de não obter informações precisas no relatório. Ele tem aquele caráter da subjetividade, da pessoalidade, né? Então, tem prós e tem contras. E depende, não determina... Eu não acho, eu jamais... Né? Se eu for montar uma metodologia de avaliação para uma empresa aí, que eu vou ter tempo para avaliar funcionário, eu vou utilizar uma lista de verificação. Ainda mais quando... Hoje nós vamos começar a ver as metodologias modernas, você vai ver que existe
uma série de métodos muito mais eficazes do que uma simples lista de verificação. Mas, num determinado momento, eu posso utilizar. Né? Se eu preciso de ter um resultado mais rápido, ele me atende. Né? A gente vai ver, principalmente, as abordagens modernas, elas exigem um tempo maior de aplicação da metodologia, de análise dos resultados. Né? Então, ó, só para encerrar isso aqui, eu vou dar um intervalinho, para a gente poder entrar depois nos métodos modernos. As críticas, que a gente já falou das críticas, né? Mas só para poder concluir aqui, o que o Kevenato falou, olha lá. Os métodos tradicionais de avaliação de desempenho apresentam aspectos ultrapassados e negativos, que a gente falou aqui, né? Geralmente são burocratizados, rotineiros, repetitivos, tratam as pessoas como sendo homogêneas ou padronizadas. As organizações estão buscando novos métodos mais participativos, impulsionadores de avaliação. A preocupação atual é desenvolver métodos capazes de dirigir os esforços das pessoas para objetivos e metas. A gente vai ver, né, que agora os próximos métodos que a gente vai ver são já mais baseados em metas, em objetivos, que sirvam ao negócio da empresa e aos interesses individuais das pessoas. Na melhor forma possível de interagir objetivos organizacionais e objetivos individuais, sem conflitos e reforçando a colocação de que a avaliação do desempenho não é um fim em si mesmo, mas um importante meio para melhorar e impulsionar o comportamento das empresas. Aí, pessoal, ó, vou dar um pequeno intervalo, que aí a gente vem falando das novas abordagens de avaliação. Vamos ver hoje, né? Mas essa segunda parte das aulas, de repente dá para a gente ver avaliação participativa por objetivos, é o que eu queria, e ver também a avaliação 360 graus. Se a gente matar isso aqui, ó, a gente já vai caminhar, ó, finalzinho da unidade, que aí na próxima aula vai dar tempo de eu falar do Balanced Scorecard, e aí entrar naquilo que eu queria falar com vocês, os OKRs, ó. Método bem bacana. Né? Aí, pessoal, não se preocupa muito, tem gente até preocupado, não, professor, já tem a unidade 2, a prova está chegando. Tá, mas eu tenho acompanhado o nosso calendário aqui, ó. A unidade 2... ela é bem menor do que essa unidade 1. Treinamento e desenvolvimento é importante também e tal, mas a avaliação de desempenho, ela tem uma série de coisas que a gente tem que passar com calma, ver isso muito bem feito, muito bem para você entender, né? E aí a unidade 1, mesmo que não dê tempo de eu matar ela toda com vocês agora antes da prova, pelo menos a gente vê a parte mais importante que vai ver na prova. Vai dar tempo, sim, podem ficar tranquilos. Porque na aula que vem, próxima sexta, eu já encerro a unidade 1 e eu já inicio a unidade 2. Entendeu? Aí eu já inicio a unidade 2, e depois eu ainda tenho mais uma aula toda para falar a aula toda da unidade 2. Então, beleza. E aí depois, mesmo que não dê para eu concluir a unidade 2, não tem problema. Depois da prova, a gente conclui com calma a unidade 2 e entra na unidade 3. Pessoal, se ainda ficou mais alguma dúvida, eu vou dar um intervalinho, vou aproveitar que deu 10 horas agora redondo, dar um intervalinho de 5 minutos. Se alguém tiver a dúvida ainda sobre essa primeira parte, anota aí. Assim que eu voltar do intervalo, eu vejo se ficou alguma dúvida, a gente esclarece as dúvidas e entra nas novas abordagens. Show de bola, daqui a pouquinho estou de volta. Pessoal, então vamos dar sequência aqui, então. Vamos pegar aqui onde a gente tinha parado lá, métodos críticos, verificação, novas abordagens na avaliação de desempenho. Então, o que o Kevenato está falando lá na página 222 do livro dele? Ó. As limitações dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho têm levado as organizações à busca de soluções criativas e inovadoras. Estão surgindo novos métodos de avaliação de desempenho que se caracterizam pela colocação totalmente nova do assunto. Autoavaliação e autodireção das pessoas, maior participação do funcionário em seu próprio planejamento de desenvolvimento pessoal, foco no futuro e na melhoria do desempenho. A gente vai ver, né, por que está falando ali de foco no futuro, desenvolvimento. A gente vai entender melhor aqui o que ele quis dizer com isso, já já.
Vamos começar aqui vendo a avaliação participativa por objetivos. Então, vamos lá. Vamos lendo, né? Eu vou parando, dando exemplo, para a gente poder entender isso aqui melhor. Algumas organizações estão adotando um sistema de administração do desempenho, no qual participam ativamente um colaborador e o seu gerente. Esse sistema adota o relacionamento intenso e a visão proativa. E aqui ressurge a velha administração por objetivos, a PO, administração por objetivos, agora com novas roupagens e sem aqueles conhecidos traumas provocados pela antiga arbitrariedade, autocracia e contínuo estado de tensão e aflição dos envolvidos, que caracterizam a sua implantação na maioria das organizações. Agora, a APPO, Avaliação Participativa por Objetivos, é democrática, participativa, envolvente e motivadora. Vamos entender isso melhor, calma aí. A gente vai entender o que a Renata está querendo dizer. Para a gente adotar essa avaliação participativa por objetivos, a gente precisa seguir algumas etapas. Em primeiro lugar, formulação de objetivos consensuais. Segundo lugar, comprometimento pessoal quanto ao alcance dos objetivos conjuntamente formulados. Eu vou dar um exemplo já de uma coisa aqui para vocês, que vocês vão entender. Negociação sobre a alocação de recursos e meios necessários para o alcance dos objetivos, o desempenho, constante monitoramento dos resultados e comparação com os objetivos formulados, retroação intensa e contínua, avaliação conjunta interativa. Espera aí que nós vamos entender isso melhor. Em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa, eu queria só relembrar com vocês aqui uns conceitos muito importantes que a gente precisa estar com isso bem na cabeça para a gente entender onde as empresas hoje costumam pecar. Onde as empresas costumam pecar ao traçar objetivos para as organizações e uma coisa principal. Qual a diferença de objetivo e meta? Como isso é formulado dentro das empresas, né? Eu não sei se vocês têm na cabeça muito fresco isso, o que é objetivo, muito bem definido, o que é objetivo, o que é meta. Muita gente faz confusão. Na verdade, há um pouco de confusão até na própria literatura. Eu já vi livros que confundem um pouco o que é objetivo, o que é meta. Já vi autores, né? Tem gente que trata disso como se fosse uma coisa só. Na verdade, a gente vai ver que objetivo é uma coisa, meta é outra, né? Então, eu gosto sempre de exemplificar, de dar um exemplo para que você entenda. E para que você entenda também como que as empresas de hoje, elas traçam os seus objetivos, como que elas traçam as suas metas. Mas, em primeiro lugar, pessoal, você precisa entender que há diferença de objetivo e meta. Qual que é a diferença? Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou até criar um slidezinho novo aqui. Vou criar um slidezinho novo aqui, para que você entenda, para eu dar um exemplo aqui para você. Vou pegar um exemplo aqui de slide. Vou pegar em branco aqui e vou inserir. Deixa eu inserir aqui, deixa eu copiar daqui uma parte de texto. Vou pegar isso aqui e copiar para lá, para poder escrever como se fosse um quadro, né? A gente aqui não tem quadro. Eita. Espera aí, pessoal. Ó, eu uso aqui como se fosse um quadro. Em primeiro lugar, deixa eu dar um exemplo aqui para você. O que é objetivo, o que vem a ser meta? Para você nunca esquecer, para você não esquecer, quem não tem isso firme na cabeça, a meta, ela quantifica o objetivo. A meta quantifica o objetivo. Como assim? A meta, ela dá números. A meta, ela dá prazos. Então, vamos tentar entender. A gente vai ver isso, gente, isso já vem da metodologia lá do OKR. A metodologia OKR, ela nada mais, nada menos, ela é do que isso. É você traçar objetivo. O OKR, a gente vai ver no final dessa unidade,
ele vê essas 3 siglas, ela significa o O, do OKR, o O é Objectives, do inglês. E o KR é Key Results, que são metas, resultados-chave. Então, o maior erro das empresas hoje, pessoal, o maior erro das empresas hoje é não saber traçar objetivos, não saber diferenciar objetivos e metas e não saber traçar metas quando vai traçar. Então, para você entender isso aqui, né, diferenciar, vamos fazer o seguinte, ó, objetivo, meta, e a empresa precisa aprender também que para cada objetivo que ela traça, ela tem que traçar uma estratégia. Vamos entender isso melhor. Por exemplo, gente, olha só. Se, digamos, por que eu estou falando isso? Digamos que nós trabalhamos no setor de vendas da empresa. Vamos dar um exemplo prático aqui que você vai entender isso aqui que eu estou querendo dizer. Nós trabalhamos no setor de vendas da empresa, tá? Digamos que essa empresa, ela venda, em média, ela venda R$100 mil por mês. O nosso setor todo, todos os vendedores ali produzindo, cada um fazendo sua parte, todo mundo correndo atrás. No final do mês, a empresa vendeu lá 105 mil. No outro mês, a empresa vendeu 103. No outro mês, caiu um pouquinho, vendeu 98. No outro mês, vendeu 100. No outro mês, vendeu 102. De forma que, periodicamente, eu paro, faço uma medição e tiro uma média e vejo lá que a empresa ela vem vendendo, em média, R$100 mil por mês, tá? Em média. Aí eu traço como objetivo, gente, ó, o objetivo nosso agora é aumentar as vendas. Então, vamos correr atrás, vamos todo mundo dar um gás. Nosso objetivo é aumentar as vendas. Então, beleza. A gente sabe que em média vende 100. Aí a gente dá um esforço, faz esforço. No final de 3, 4 meses, eu paro, tiro uma nova média. A média foi para 102. Aí eu pergunto para o Elton, Elton, nós atingimos o nosso objetivo? Você pode dizer que atingiu o objetivo? Era o objetivo. Sim. Né? Sim. A média era 100. Aí daqui 4 meses, a gente parou, tirou uma média, foi para 102, atingiu o objetivo. Não atingiu? Sim. Sim. Agora, tá bom? Não. Mas atingiu o objetivo. Mas aí foi pouco. Mas o que faltou? Aí Quando eu tracei esse objetivo de aumentar as vendas, o que faltou? Faltou dar um percentual, ué. Então, olha só. Traçar uma meta, né? Exatamente. Ó. Aumentar as vendas. O erro, o que às vezes muita empresa comete esse erro. O objetivo era o quê? Aumentar as vendas. Se eu traço a meta, aumentar em 20%, nos próximos... nos próximos 4 meses. Um exemplo, né? Se eu traço um objetivo com uma meta, então olha aqui que eu falei, a meta, ela dá números, ela dá percentual, ela dá prazo. A meta, por isso que eu falei, a meta quantifica o objetivo. Aí agora, ó, eu fiz a coisa certa. Eu falei, vamos aumentar as vendas em 20% nos próximos 4 meses. Aí agora, se chegar daqui 4 meses, eu fiz uma nova média lá dos últimos 4 meses, deu 102 mil, aí eu posso falar, gente, tá péssimo. Nós passamos longe. A nossa meta era aumentar 20%, teria que ter aumentado para uma média aí de 120 mil. A gente aumentou para 102. Mas se eu não traçar a meta, eu não posso reclamar, ué. Eu aumentei a venda para 102, ué. Agora, eu tenho que traçar também uma estratégia. A gente vai ver que uma meta, um objetivo, uma meta, ela nunca vem sozinha. Eu tenho que chegar aqui e passar para vocês. Ó, pessoal, olha só. Vamos supor que eu seja o gerente do setor de vendas, né? Chamei a minha equipe, eu falei, pessoal, olha só, nós precisamos, o nosso objetivo é aumentar as vendas. A gente vem aí um tempo bom
nessa casa dos 100 mil. E os nossos custos estão subindo. Eu preciso aumentar as vendas da empresa. Então, nós traçamos o objetivo, aumentar as vendas. Qual é a meta? 20% nos próximos 4 meses. Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso simplesmente chegar para a minha equipe e falar, tem que aumentar a venda, dobra o esforço aí. Não, eu vou falar assim, olha só, eu tracei uma estratégia aqui que é a seguinte, a gente vai ter treinamentos mensais, a empresa vai estar contratando um especialista em técnicas de vendas. Então, vão ter treinamentos mensais em técnicas de vendas para a gente melhorar o desempenho de cada vendedor da empresa. Nós vamos dar um laptop novo para cada vendedor. E na última reunião, a gente fez a reunião, aí teve vários vendedores aí também que reclamaram que o laptop deles já está ultrapassado, chega lá na hora, na frente do cliente, vai fazer uma apresentação de venda, aí o laptop está ultrapassado, que ele tá lento, começa a ter problema na frente do cliente, na hora de apresentar a empresa, isso já causa uma má impressão. Então, vão tá dando um laptop novo para cada vendedor, né? A gente vai dar um aumento de custo, né, com transporte, muito vendedor reclama, chega no final do mês, aquela ajuda de custo já acabou, aí não é mais dinheiro para ir fazer visita. Então, vai ter um aumento de custo. Tá? Vou parar por aqui para economizar, né? Para a gente... digamos que isso aqui, então, seja a estratégia que eu tracei. Então, pessoal, olha só. Eu estou traçando um objetivo, aumentar as vendas. Eu estou traçando uma meta, 20% nos próximos 4 meses. E eu estou traçando uma estratégia. Nós vamos ter treinamento mensal em técnica de vendas. Vou dar a empresa está dando um laptop novo para cada vendedor. Vai ter um aumento de custo, de custo não, gente, aumento de ajuda de custo. Eita, esse troço que eu fiz aqui não me ajudou muito não, tá me atrapalhando. Aumento de ajuda de custo, desculpa. Aumento de ajuda de custo. Aí, no final dos 4 meses, eu posso pegar e fazer uma medição. E aí eu posso chegar... Fiz lá uma medição, né? E aí eu descubro que nós conseguimos aumentar a venda, mas somente em 5%. A média, que era 100, a média passou para 105. Aumentou a venda, mas ainda está longe, tinha que ter aumentado em 20%. Aí eu posso vir aqui e tentar entender o que deu errado. O que aconteceu? Por que nós não conseguimos bater nossa meta? O treinamento não foi bom? Cara, aí eu tenho que fazer uma pesquisa, entender de vocês. Aí a equipe pode relatar, falar, olha, a gente achou que essas técnicas de vendas aí também que o cara passou para a gente, não surtiram tanto efeito, não ajudaram. Então vamos contratar uma outra pessoa. Vamos contratar um outro treinamento, um outro tipo de treinamento. O que aconteceu também? A ajuda de custo não foi suficiente, o laptop também não ajudou. Que aí, gente, olha só, agora eu também já posso cobrar da equipe, né? Pessoal, olha, por que não aumentou as vendas? A gente deu Vocês reclamaram que o equipamento estava deficiente, o laptop. Deu um laptop novo para cada um. Vocês reclamaram que a ajuda de custo estava pouco. A gente dobrou a ajuda de custo para todo mundo. Dentro do treinamento de venda. Por que o resultado não apareceu? Aí eu posso cobrar. Aí a diretoria pode chegar e cobrar. E a gente vai tentar entender aonde está o erro, por que não deu certo. Agora, imagina, eu simplesmente traço só um objetivo, aumentar a venda. No final de um período, eu vou parar, vou medir se o resultado deu ou não posso nem cobrar do pessoal. Se aumentou para 102 e eu for reclamar com a turma vai poder falar, mas o objetivo não era aumentar a venda? Aumentou. Passou de 100 para 102. Não é? Não concordo? Aí vamos exemplificar mais aqui. Ó. Eu poderia, estou falando de vendas, mas cada setor vai ter os seus objetivos, as suas metas e a sua estratégia. Vamos lá para o financeiro agora. Qual que é o objetivo? Vou traçar lá, reduzir custos. Não é o que o setor financeiro mais busca? Reduzir custo. Enquanto vamos reduzir custo em 12% nos próximos 6 meses.
Como que nós vamos conseguir reduzir custos? Aí vamos traçar a estratégia. Reduzir custos, por exemplo, né, com cópias e reproduções Xerox, né? Pô, Xerox. Cópia com Xerox. Custos, reduzir custos com passagens. Ok, etc. Para a gente ganhar tempo. Então, eu, como gestor lá da área de custo, eu posso chegar a fazer uma análise e entender, né? Olha só, também pudera, né? Os custos estão altos, mas ó, o pessoal fica pegando táxi para baixo, para cima, sendo que poderia, por exemplo, pegar ou um ônibus, ou se não, pegar um Uber. Se o cara for ter que ir num lugar que o ônibus é difícil, acesso e tal, também não precisa pegar o táxi, todo mundo passar a pegar o Uber aqui. Então, vamos colocar um aplicativo, todo mundo baixar o aplicativo do Uber, estou dando exemplo, né? Então, pessoal, quero pedir vocês evitar ficar pegando táxi, pegar o Uber, que o custo é menor. Custo com alimentação, toda semana fazia aquela festinha nossa, sexta-feira, com salgadinho, não sei o quê, papapá. Vamos eliminar agora, a gente vai fazer isso uma vez por mês apenas. Precisamos reduzir custo. Aí, daqui 6 meses, eu vou parar e vou medir. Conseguimos reduzir o custo? Conseguiu, então beleza. Baixou o custo em 12%? Sim, ótimo. Batemos a nossa meta. Se não bateu, qual foi a redução que a gente conseguiu? Conseguiu reduzir só em 6%. Então, por que só conseguiu reduzir 6%? Nossa meta era reduzir 12%. Estão ainda gastando muito com Xerox? Estão ainda gastando muito com passagem? Onde pode ser reduzido? Que eu estou dando um exemplozinho simples, né? Mas é para você entender. E aí, pessoal, tem uma metodologia de criação de metas, de objetivos, que ajuda você a entender isso melhor. Quem já ouviu falar de um negocinho chamado Metas Smart? Ó, Metas Smart. Isso é um negocinho que foi criado. Vou pegar uma imagem bacana aqui, ó. Pegar qualquer um. Todos eles têm alguns que mudam um pouquinho de uma coisa para outra, mas de uma certa forma eles mostram. Pegar coisa de inglês. Ele vem do inglês, Metas Smart. Vou pegar um que esteja melhor aqui para a gente ver isso. Espera aí. Vou achar um bacana aqui. Smart. Talvez esse aqui ajude. Deixa eu ver se ajuda. Depois eu vou pegar uma matériazinha e vou mandar para vocês. Cadê aquela fotozinha? Aqui, ó. Metas Smart, ela mostra isso. A meta, gente, ela tem que ser específica. Você não pode chegar e fazer um negócio vago ali. Qual que é o nosso objetivo, a nossa meta? Não, é reduzir custo. Mas reduzir custo quanto? Qual o prazo? Né? Qual o percentual? Com o que é que nós vamos reduzir? Então, você tem que ser o mais específico possível. As empresas pecam porque elas são pouco específicas. Não especifica a coisa, traça um objetivo que você não sabe se aquilo é o objetivo, se é a meta, o que é aquilo, vago de uma certa forma. Então, ela precisa ser também, ó, do Smart, o M vem de onde? Mensurável. Você tem que ter um percentual, você tem que ter um número, porque senão é aquele problema. Né? Eu falei com o nosso amigo lá, com o Elton. Elton, e aí? Cumpriu o nosso objetivo? Tá bom? Ele ficou, bateu a meta. Tá bom? Vai. Eu não tenho um número, eu não tenho um percentual. Como é que eu vou poder falar se tá bom ou se tá ruim? Ela tem que ser mensurável. 15%. Então, tá bom, bateu os 15%. Se não, posso falar, não tá bom. Em vez de 15, deu só 10. Faltou ainda alguma coisa. Se não está mensurável, como é que eu vou falar se está bom ou se está ruim? O que mais? Ó, vamos lá, o que mais? O A tem que ser atingível. Gente, o outro problema tem que ser alcançável. É um outro problema, gente. Eu trabalhava com vendas. 12 anos trabalhando com vendas lá numa empresa lá. O maior problema que eu tive era isso. O cara traçava umas metas que todo mundo sabia que ninguém ia bater. Era o problema. A meta, em vez de ser motivadora, ela era desanimadora. Era um negócio que não era atingível. Vamos dar um exemplo aqui, né?
nós trabalhamos no setor de vendas. O Elton é lá um representante comercial da minha empresa. Eu sou o gerente comercial, um exemplo, né? Aí o Elton sabe que dentro daquele setor ali, um vendedor bom, um exemplo, fazendo um esforço ali, o cara consegue vender 60 mil por mês. Se o cara trabalhar direitinho, se ele tiver um poder de persuasão bom e tiver disciplina, ele consegue vender 60 mil por mês. Aí eu, como gerente, eu chego lá para o Elton e falo, Elton, ó, agora a gente está reformulando os nossos objetivos, traçando novas metas. Agora você vai ter uma meta, você vai ter que vender 130 mil por mês. Ele vai olhar para aquilo e vai falar, que isso? Espera aí, como assim? De onde surgiu essa meta? Ele sabe que o vendedor ali, em média, fazendo um esforço, vende 60 mil. Ele já teve vários meses lá que ele se esforçando conseguiu vender 60 mil. Aí eu viro para ele e falo, agora você tem que vender 130 mil. Ele vai falar, não, peraí, acabou. Ele vai, em vez de ele se motivar com o negócio, ele vai desmotivar. Aquela meta, ele sabe que ela não é alcançável, ela não é atingível. Então, em vez de motivar ele, desmotivou ele. Agora, se eu chego e falo para ele, imagina só a situação. Se eu chego e falo para ele, ó, estamos precisando aumentar nossas vendas. Você sabe que aqui um camarada vende mais ou menos por mês aí, em média, 60 mil. Eu estou traçando uma nova meta para você. Você vai ter que vender 80 mil por mês. É uma meta desafiadora? Está um pouco acima? Tá. Só que em compensação, ó, eu vou te dar uma ajuda de custo maior, eu vou te dar um treinamento em vendas, você vai ter um treinamento pesado aqui em técnicas de vendas, você vai ter um laptop novo disponível para você fazer suas apresentações para o cliente, e eu quero resultado. Daqui 4 meses eu vou parar, vou medir, vou cobrar isso de você. Aí, olha só, você vai pensar o quê? Pô, peraí, eu já consegui vender os 60 mil, é possível. A meta nova agora, ela é meio desafiadora, 80 mil. Está um pouco acima, mas em compensação eu vou ter treinamento de técnicas de vendas, em compensação eu vou ter um laptop novo para trabalhar, em compensação eu vou ter uma ajuda de custo maior para eu poder visitar mais cliente. Então eu vou me esforçar que eu vou conseguir. Ah, e outra coisa, se você bater essa meta aí, final do ano, você manter esse desempenho aí mensal aí, final do ano você vai ganhar uma passagem aérea com um acompanhante para uns 5 dias na Bahia ou onde você quiser, numa praia lá do Nordeste. Você vai ter um 14º, você vai ter participação no lucro, você vai ter... Aí você vai falar, opa, peraí, agora eu vou me esforçar. Porque 80 mil, se eu tiver um laptop novo, se eu tiver uma ajuda de custo nova, se eu tiver um treinamento bom aqui, eu vou conseguir bater esses 80 mil. E se eu bater esses 80 mil, mantiver esse desempenho aí, eu vou ter um monte de premiação, eu vou me esforçar. Então, essa meta, ela é uma meta que é atingível, é factível, e você está vendo que você vai ter uma melhoria no seu trabalho que vai te proporcionar aquilo. Né? Que mais? Vamos ver o que mais ali que está falando no site ali. Ó. Depois eu mando o endereço desse site para você. Eu vou copiar ele aqui e vou mandar para vocês. Ó, tem que ser relevante de acordo com os objetivos da empresa. E tem que ter um horizonte de tempo. Ó, tem que ser baseada no tempo. Eu tenho que traçar 15% nos próximos 3 meses. Se eu não traço um prazo também, daqui a pouco eu vou chegar lá para o Elton e cobrar dele e vai falar, calma, eu estou ainda em adaptação, daqui a pouco o resultado vai aparecer. Aí passa mais 3 meses e eu vou cobrar o Elton, o resultado, cadê a meta? Você não está batendo nada. Eu falei, calma, peraí, você não me falou que tinha que ser dentro de 3 meses. Eu estou me adaptando aqui ainda. Eu estou assimilando o treinamento. Então, eu não tracei um tempo. Então, ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e dentro de um horizonte de tempo. Olha que bacana! Eu nem vi esse site, não conheço esse site, não, mas ele me parece que está bem estruturado isso aqui. Eu vou mandar para vocês, ó. Quem quiser ver depois. Vou mandar lá também no grupo do WhatsApp. Deixa eu mandar lá no grupo.
Depois, gente, quem quiser aprimorar mais sobre isso, dê uma lida. Ixi, peraí. Peraí um pouquinho, eu fiz uma limpeza no meu coisinho aqui. Peraí um pouquinho só. Eu já mandar isso logo de uma vez, depois eu acabo esquecendo. Deixa eu conectar o aparelho meu aqui. Ela vai fazer a leitura aqui, peraí. Entrar aqui no meu WhatsApp, no meu WhatsAppzinho. Que eu já vou mandar esse link desse site lá para vocês. Eu tenho uns vídeos também, depois eu vou mandar uns vídeos bacanas sobre metas smart. Enquanto ele vai carregando ali, depois eu mando lá para vocês lá. Então, tá vendo, pessoal, como é que a coisa começa a mudar? Por isso que, então, ó, veja bem, ó, vamos voltar aqui, ó, vamos voltar aqui na formulação dos objetivos agora, ó. Formulação dos objetivos consensuais. Isso tem que ser consensual, gente. Eu sofri a minha vida inteira, porque lá na empresa, que essa empresa que eu trabalhei, o diretor chegava, gente, e julgava na gente, a nossa cara, ó, a meta agora tem que fechar tantos contratos. Todo mundo olhava, falava, isso aí é impossível. Essa meta nós não vamos bater nunca. Aí fazia aquelas promessas de premiações, a gente nem preocupava com premiação, porque sabia que não ia bater aquela meta. Então, essa meta ela tem que ser consensual, tem que chamar e falar, fulano, olha só, eu estou traçando uma meta para você aqui de tanto. Você vai ter treinamento, você vai ter laptop, vai ter aumento de custo, você acha que dá para atingir essa meta? Eu quero ouvir. Você tem que se comprometer. Aí você vai olhar e falar, olha, peraí, 80 mil tá puxado. Porque eu sei como é que é o negócio aqui, ó. Eu já trabalhei, já me esforcei de todas as formas aqui. Eu acho que 80 é puxado. Vamos estabelecer um número aí no meio do caminho, que aí eu posso me comprometer. Vamos botar 70 mil? Aí o diretor vai olhar e falar, vamos fazer uma coisa então? Vamos botar 72. Aí você fala, bom, beleza, 72, tá. Então, vamos estabelecer essa meta que eu quero. Ó, você vai ter ajuda de custo, você vai ter total apoio da diretoria da empresa, mas nós também vamos te cobrar. Agora, você acha que 72 mil é capaz de atingir? Você fala, você pode se comprometer. Então, você está se comprometendo. Tem que haver esse compromisso, mas com uma coisa que foi consensual. Não foi eu que te empurrei goela abaixo aquela meta. Olha para você ver como é que é diferente. Tem que ser consensual, ó, tem que comprometimento com o pessoal, quanto, tá vendo? Ou com os objetivos conjuntamente formulados, é feito consensualmente e você está se comprometendo com aquilo ali. Agora, você se comprometeu porque você viu que é capaz. Negociação sobre alocação de recursos, tem que ter o recurso, olha só, você está me estabelecendo uma meta, você como funcionário vai falar para o diretor, você está me estabelecendo uma meta mais audaciosa, mas eu preciso, então, ter mais recurso. Com esse laptop que eu tenho, com essa ajuda de custo que eu tenho, eu não vou conseguir. Dá para a empresa, então, melhorar certas coisas aqui para mim, certos recursos para mim aqui, que aí eu posso me comprometer. Aí o diretor tem que falar, beleza, o que você está precisando? É isso, é isso? Tá bom, está concedido, eu vou melhorar suas condições, para que você tenha o desempenho. E aí eu tenho constante monitoramento. As empresas modernas, a diferença hoje que a gente vai ver desses OKR, dessas metodologias novas, é que você traça uma meta, mas você todo mês tem um constante monitoramento dos resultados. Olha como é que é diferente. Para você ver o desempenho daquela pessoa, se ele está caminhando para atingir o objetivo. Porque aí você dá uma retroação também para a pessoa e tenta buscar ações corretivas no meio do caminho. Coisa que antigamente não era feito. O que a empresa fazia antes, quando surgiam essas avaliações de desempenho? Em algum momento surgiu, né? Escala gráfica. A empresa passava o ano todo trabalhando, funcionário trabalhando o ano todo, ele não tinha meta, ele não tinha objetivo, não tinha nada disso, passava o ano todo. Aí, no final do ano, a empresa montava uma escala gráfica lá, o gerente montava a sua escala gráfica, fazia a avaliação do funcionário naquele ano, passava para o RH. Aí,
Só era avaliado, não tinha monitoramento, não tinha retroação, só era avaliado no final do ano. Aí, no final do ano, quando tudo deu errado, aí é que o gerente vai avaliar, vai fazer uma avaliação ruim do funcionário, que ele não bateu meta nenhuma, vai passar aquela avaliação ruim para o RH, aí aquele cara não vai ter 14º, não tem participação em nada, pelo contrário, vai ser chamado lá no RH, vai ser chamado a atenção. Era assim que era feito em muitas empresas. Então, olha para você ver que diferença. Aqui, eu estou traçando objetivos, estou traçando metas, estou traçando uma estratégia, estou chamando o funcionário, estou entrando num acordo com ele sobre aquelas metas que eu quero para ele, dentro daquela área dele, e eu vou estar monitorando. Vou estar monitorando. Aí a gente hoje ainda vai ver que esse OKR, né, aí as empresas, ainda quando criaram esses objetivos metas, ainda continuaram errando um pouco. Que no passado, as empresas traçavam objetivos e metas anuais, né? Aí tal, iam monitorando, traçando ações. Agora, os OKRs hoje, a gente vai ver que é por prazos curtos. Você tem metas com prazos curtos, metas para 3 meses, 4 meses no máximo. E você está ali monitorando, não espera chegar ao final do ano para ver que tudo deu errado, para chamar a atenção do funcionário, chamar o funcionário de incompetente e julgar na cara dele os podres dele. Não é assim mais. Você vai ver que isso vem evoluindo, mas já foi um avanço, né? O fato de você traçar objetivos, metas consensuais, o funcionário se comprometer e haver monitoramento e retroação, já foi um avanço. E aí, olha como é que funciona esse modelinho, ó, para a gente encerrar esse modelinho aqui, ó. Nessa concepção, opa, peraí, errei um negócio aqui, peraí. Apertei o trem errado aqui. Nessa concepção, a avaliação do desempenho começa não pela apreciação do passado, mas pela focalização do futuro. Olha para você ver. Antigamente, o que acontecia? Você fechava o ano, aí avaliava o passado do funcionário. Aí você ia ver o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Agora, antes de avaliar, eu já estou traçando para ele objetivos e metas para o futuro. Olha como é que é diferente. Ou melhor, está mais orientada para o planejamento do desempenho futuro do que para o julgamento do desempenho passado. Olha quanto mudou. Não é? Eu estou planejando o futuro, traçando metas para o futuro, né? Com um planejamento de uma monitoração, de um monitoramento daquilo, porque quando eu perceber que a coisa começou a sair errado, eu já chamo ele e já vamos tomar ações corretivas. E vamos replanejar o nosso futuro. Não é mais eu chegar lá no final do ano e avaliar o desempenho passado e dar uma bronca no cara porque ele não bateu meta dele. E não fica somente nisso, procura orientar o desempenho para metas e objetivos previamente negociados e fixados, procura cercar o colaborador de todos os recursos necessários, está vendo aquele exemplo que eu dei? Recursos necessários para a adequada consecução, para que ele realmente bata a meta dele, procura medi-lo com parâmetros adequados e comparativos e, sobretudo, procura dar-lhe consistência pela constante retroação e avaliação contínua. Olha para você ver, tudo para assegurar um desempenho conforme as necessidades da organização e os objetivos de carreira do avaliado. E ainda, gente, olha que bacana, as empresas modernas hoje vão mostrar para ele um planejamento de carreira para ele dentro da empresa. Aquelas metas pessoais dele dentro do setor, elas estão de acordo com os objetivos e com as metas globais da organização. E ele vai ter um planejamento de carreira para ele dentro da organização. Você está mostrando um planejamento futuro dentro da organização para ele. Olha para você ver como isso é muito mais motivador do que simplesmente não ter objetivo, não ter meta, não ter planejamento de carreira, aí ter só uma avaliação, que no final do mês você chega e avalia o período passado dele lá, vai perceber que ele não bateu meta nenhuma, dá uma bronca no camarada lá e pronto, acabou. Não é? Muito interessante realmente, professor. Aí, olha lá, aqui um esqueminha, né? Só para você entender, ó.
Primeiro passo, fixar objetivos. Então, você tem os objetivos organizacionais da empresa como um todo, você tem os objetivos departamentais e você tem objetivos individuais. Tem os objetivos e metas da organização como um todo, você tem objetivos por departamento e você tem os objetivos individuais. Aí, ó, desenvolve um plano de ação. Com um plano de ação, estratégia, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter um plano de ação. Se eu tenho objetivos, metas mais audaciosos, eu tenho que ter um plano de ação. O que a empresa vai fazer? Isso para cada departamento. Eu dei exemplo aqui de dois, de vendas e de redução de custo lá no financeiro. Mas isso tem que ser o mais detalhado possível, com um plano de ação para cada departamento, para cada pessoa. Com esse plano de ação, eu vou fazendo a revisão do progresso. Se eu perceber ao longo ali da caminhada que a coisa está saindo do que foi planejado, eu vou rever esse progresso e vou tomar uma ação corretiva. Eu vou voltar no plano de ação aqui e ver por que não está dando certo. Vamos pegar o exemplo da venda lá. Por que as vendas não estão aumentando? Treinamento está sendo falho, as técnicas de venda que estão sendo passadas não estão sendo boas, a ajuda de custo também não resolveu, o laptop, o equipamento que foi comprado não ajudou, onde que está o erro? Não é? Aí eu tomo a ação corretiva e vou de novo lá, volto no passo, isso vai virando um ciclo. Eu tenho que passar o ano inteiro, gente, a todo tempo monitorando, revendo o progresso, tomando ação corretiva, revisando o meu plano, boto para rodar de novo. Aí daqui a pouco eu faço uma nova revisão, vejo o que está dando errado, tomo novas ações corretivas, revejo o meu plano de ação, revejo minhas estratégias, para que uma hora a coisa comece a acontecer dentro da empresa. Aí, se eu faço esse passo a passo bonitinho, gente, é muito provável que no final do período eu consiga realmente estabelecer lá um plano que eu consiga bater minhas metas. Por isso que muitas empresas, a gente vê empresas batendo suas metas, empresas crescendo. É melhor, gente, é melhor você traçar uma meta menor, factível, né? E que você vai periodicamente sempre aumentando essa meta, sempre, e você vai no progresso, do que você ficar nessa, igual eu passei. A vida inteira o cara ficava traçando uma meta que eu nunca batia, e a gente não tem um crescimento, fica mantendo aquilo. E é o que muita empresa hoje erra. Gente, o que a gente mais vê na empresa é isso aí, onde está um dos maiores erros da empresa, não saber planejar objetivo, estratégia, meta. Cadê meu WhatsApp que eu não estou conseguindo mandar o troço lá no grupo, gente? Eita! Eu já vou encerrar a aula, gente. Eu vou deixar a avaliação 360 para frente, para a próxima aula. Aqui na próxima aula dá para a gente embalar aí. Meu WhatsApp hoje não está querendo nada de dureza, não. Frustra o profissional, exatamente. É uma frustração danada. E nunca bate meta, nunca é premiado e nunca vê um crescimento. Você tem que ter é melhor você ter um crescimentozinho, mas está sempre crescendo, do que você traçar os troços errados e você não ter crescimento nenhum, ficar todo ano estagnado. Pessoal, peraí, só que eu vou só ver aqui. Vou ter que mandar depois. Eu não sei por que meu WhatsApp aqui não está querendo entrar. Depois eu pego esse site que eu olhei aqui, esse aqui, e mando lá no grupo também. Mas quem está aí na aula, tenta copiar o link aqui, ó. Tenta dar uma lida nisso. E no YouTube também tem um monte de vídeo falando desse tipo de objetivos e metas Smart. Digita lá no Google, no YouTube, metas Smart. Você não vai dar conta de assistir o tanto de vídeo que tem falando sobre o assunto. Pessoal, olha só. Só para encerrar a aula, então, ó. Já avancei bastante, está na reta final. Na aula que vem, eu consigo já encerrar isso aqui. Que aí a avaliação 360 graus são só 3 slides. A gente vai ver, papapá. Eu já entro falando de Balanced Scorecard, que é uma metodologia bem bacana que fala sobre esses objetivos e metas aqui.
tá? Uma metodologia bem legal. E depois eu já entro falando de KPI, que é sobre isso também, Key Performance Indicator, KPI, e já vem falando de OKR, e eu consigo, na aula que vem, fechar esse assunto e talvez já entrar na unidade 2 com vocês. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Ou ficou tranquilo aí esses objetivos e metas aí, essa metodologia nova? Por enquanto, tranquilo, professor. Zero dúvidas. Ficou show de bola. Gostaram aí dessa metodologia? Legal, não é? Muito bom, professor. E aí a gente vai ver o BSC, que tem tudo a ver com isso aí. Vamos ver o OKR. Cara, é fascinante esse troço aí. Vocês vão ver antes do intervalo, o senhor mostrou um método que acabou matando a charada da minha pergunta. Foi exatamente aquilo. Que dá para usar aquele método mais rapidinho. Foi legal. Você viu ali? É bacana. Sim. Muito bom. Você consegue rapidamente fazer uma avaliação, se for preciso, né? Se for preciso. Ele, igual eu falei, não é um método que você vai usar continuamente na empresa como o seu principal método de avaliação. Não é, ele é muito subjetivo e tal. Mas ele pode ter uma aplicação. Em algum momento você pode recorrer a ele. Beleza. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui. Sexta-feira, né? Tenham todos um excelente final de semana. Mais tarde eu estou mandando a gravação para depois quem quiser rever algum ponto aí. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Vamos com o crescimento das aulas. Muito bom. Jader, muito obrigado aí, tá? Espero que realmente estejam todos gostando aí. Fiquem com Deus. Um beijo no coração aí. Qualquer coisa que precisar, estou lá no WhatsApp.